Oi? Tá. Bom, vamos lá. Meu nome é Érica. Sou formada em farmácia pelo Sesumar, em Maringá. Logo após eu me formar, eu fui para a Alemanha. Eu pensei na época, ou eu me formo e vou para fora e tento fazer alguma coisa diferente, ou vou acabar deixando passar, porque depois que arranjo um emprego é difícil largar para tentar assim alguma coisa nova, diferente. Fui para lá, fiquei quase 5 anos na Alemanha. Demorei quase 2 anos para conseguir reconhecer a minha profissão. Eles fizeram uma análise da grade, das matérias. Algumas matérias eu tive que repetir. E todo esse processo demorou quase 2 anos, até eu receber a autorização para trabalhar como farmacêutica. Depois de receber a autorização, eu trabalhei 2 anos e meio como farmacêutica e voltei o ano passado para cá. Chegou um ponto que eu tive que escolher, ou eu fico aqui ou eu volto para casa. Resolvi voltar. Comecei a estudar para o mestrado, e nesse período de estudo de mestrado eu conheci o Márcio e comecei a trabalhar na farmácia dele quando ele tinha as plenárias aqui, ou quando ele ia dar palestras e cursos fora. E foi ele que me deu a ideia de apresentar uma palestra contando sobre a minha experiência na Alemanha. Essa palestra eu ministrei há 3 semanas atrás, em Apucarana, e então veio o convite para eu dar ela aqui. Eu espero que vocês gostem. Estava estudando para o mestrado, no final do ano eu passei, e no momento eu faço mestrado na UEM, em Ciências Farmacêuticas, mais especificamente na área de isquemia cerebral, neuroproteção. Isso, com a Rúbia. Ela é minha orientadora. Bom, a minha palestra é intitulada, então, A Experiência Profissional de uma Farmacêutica Brasileira na Alemanha, e eu vou começar falando da estrutura da farmácia na Alemanha. Bom, antigamente, as famosas boticas, né, tudo constituído de madeira, com os frascos de substâncias, de medicamentos, que não ficavam ao alcance das pessoas. Com o passar do tempo, teve essa fusão entre o moderno e o antigo na Alemanha. Então, hoje em dia é muito comum se encontrar farmácias assim, com armários de madeira, prateleiras de madeira, como antigamente, mas cheios de pacotinhos coloridos dos medicamentos industrializados de hoje. Isso daqui assim, é uma farmácia bem comum na Alemanha. Aqui. Ao alcance dos clientes, estão somente balas ou alguns sprays nasal, algumas vitaminas. Todos os medicamentos isentos de prescrição, eles ficam acomodados aqui nesses armários. Livre acesso? Oi? Livre acesso? Não, de livre acesso somente essas aqui, ó, ao lado do balcão, que são balas ou algumas vitaminas. Os medicamentos mesmo, considerados medicamentos, mesmo que isentos de prescrição, eles não ficam ao alcance do público, né? Oi? Essas balas que você mencionou são essas balas comuns, né? Comuns, balas comuns, mas eles têm algumas empresas... Não, tem algumas empresas que elas produzem balas, por exemplo, para tosse ou para garganta irritada, mas sem princípio ativo, à base de plantas, hortelã, camomila, isso. Assim, são balas comuns, na verdade, tá? Mas que se encontra só na farmácia, não são... Isso. Essa é uma farmácia mais moderna, é a farmácia que eu trabalhava. Ela já não tem aquele componente de madeira, assim, ela já é uma farmácia construída do zero hoje em dia. Aqui, a gente pode ver, isso acontece na maior parte das farmácias, tá? Os medicamentos isentos de prescrição, eles são divididos, eles são acomodados por indicação farmacêutica, tá? Por exemplo, aqui, digestão, pele, nervo, dor, aqui, tosse, resfriado, homeopatia, ou seja,
em cima, escrito qual a indicação, e abaixo todos os medicamentos isentos de prescrição que são referentes àquela patologia. Então, isso eu acho é uma vantagem, porque o cliente ele chega na farmácia e ele já se direciona, de acordo com o problema que ele tem ou de acordo com o que ele quer, entendeu? E aqui, quando ele olha todos os medicamentos que estão disponíveis, por exemplo, para digestão, às vezes ele se lembra de algum que ele já usou, ou então ele pode... ele tem uma visão mais ampla do que está disponível para ele, e ele pode fazer perguntas referente a isso. Então, assim, para a pessoa, para o cliente, é muito mais fácil essa visualização, né? Aqui, os balcões de atendimento. E aqui, como eu disse, as balas ou coisas à base de própolis, são os produtos que não são considerados medicamentos, tá? E da mesma forma, são distribuídos os produtos no restante da farmácia. Por exemplo, aqui Ortomol é uma marca de vitaminas, aqui outras vitaminas de diversas empresas. Meu Deus, esqueci como é que é essa palavra em português. Alimentação... Suplementos, obrigada. Suplementos, higiene. Então, é tudo muito bem organizado para evitar que a pessoa fique procurando na farmácia o que ela quer. Então, isso organiza o fluxo das pessoas na farmácia, principalmente quando se tem uma demanda muito grande. Então, a pessoa ela encontra muito mais rapidamente aquilo que ela precisa. Tá? Hoje em dia, se tem um novo conceito, vem surgindo um novo conceito de farmácias, que são as farmácias clean. Elas são comumente encontradas em grandes centros e elas aparentam assim. Elas são brancas, bem iluminadas, com balcões suspensos. São farmácias super modernas que estão surgindo agora. Em Munique, onde eu trabalhava, eu conheci duas ou três eu vi, assim. Mas então elas são, na verdade, assim, uma novidade, assim, tá começando a surgir. Mas assim, mais em relação à aparência mesmo, tá? Uma coisa bem moderna, bem bonita, no caso. Sobre os cômodos da farmácia. A farmácia ela deve dispor, além do local da dispensação, de um laboratório, eu vou comentar sobre ele mais tarde, uma sala de estoque para os medicamentos que precisam de prescrição e para isentos de prescrição que não cabem lá na frente, uma sala para pernoite, também vou falar sobre isso quando eu comentar sobre o plantão, e um local reservado para serviços farmacêuticos e local para pesagem de chás. Essa pesagem de chás é uma coisa muito comum na Alemanha, a venda de chás. Tá? Normalmente é um armário com várias latinhas identificadas. A pessoa chega e fala, eu quero 250 gramas de camomila. Você vai lá na hora, pesa, embala a etiqueta e passa para a pessoa. Ou é muito comum também misturas, como elas não encontram, às vezes, uma mistura que elas querem em mercados ou em outros locais, elas vêm com uma listinha e pedem para você misturar, então, os diferentes tipos de chás. Então, isso aqui é uma prática, assim, bem comum, tá? Essa pesagem de chás. Tem muita saída de sachês, assim? Um chazinho da Alemanha? Tem também, assim, na frente, na frente, onde a pessoa pode pegar sozinha as coisas, tem algumas empresas que... Mas o pessoal que vai na farmácia comprar chá, normalmente eles gostam de pegar assim, já as folhas, ou assim, aquela coisa bem bruta mesmo, sabe? Bom, sobre o armazenamento dos medicamentos, eu acho que uma grande novidade são esses equipamentos aqui, que são chamados de automat, que na verdade, se eu traduzir, fica os automáticos. Eles constituem na verdade, eles são vantajosos para farmácias de grande porte e que possuem pouco lugar para armazenamento de medicamentos. Tá? Funciona assim.
a gente escaneia a caixinha aqui. Ele vai identificar já automaticamente qual medicamento que é. Coloca-se o prazo de validade. Coloca aqui nessa portinha o medicamento e aperta OK. É isso que a gente tem que fazer. O resto é por conta do aparelho mesmo. Ele vem com esse braço aqui, ele busca a caixinha e ele mesmo acomoda, então, armazena o medicamento aqui nessas prateleiras. Ele pode também armazenar um medicamento atrás do outro, por isso há uma economia de espaço, né, para armazenar. Quando no caixa a gente digita qual medicamento a gente quer, ele automaticamente vem aqui, busca esse medicamento, posiciona ele em uma esteira, e essa esteira ela vai normalmente até a boca do caixa, ou perto do caixa. Então, você digitou, alguns segundos depois, a caixinha já caiu perto do caixa para você. Tá? Na farmácia que eu trabalhei, era esse daqui. Ó. Uma vez eles esvaziaram para limpeza. Esse armazenamento ele era feito no 2º andar. Então, a gente tinha uma espécie de tobogã. Então, o braço deixava a caixinha aqui em cima, o medicamento ia caindo e caía aqui, ó, nesse compartimento que ficava atrás do caixa. Tá? É um aparelho caro, então, por isso ele na verdade, assim, para farmácias de grande porte, para farmácias que têm uma demanda grande. Mas hoje em dia se vê bastante desses aparelhos na Alemanha, tá? E existe também muitos proprietários, eles não compram o aparelho, eles alugam o aparelho, né? Então isso facilita bastante esse processo. E ali, até para... Como que se dá a higienização também? É automatizado ou é um funcionário que faz isso? Não, apertando uma tecla de saída, ele lança essa gavetinha aqui para fora, e daí a gente que limpa mesmo, daí você tem que limpar manual, isso. E depois coloca, terminado, ele volta a esteirinha para dentro. Assim. Bom, eu acredito que duas das maiores diferenças da farmácia na Alemanha para o Brasil são esses 2 tópicos aqui. O proprietário da farmácia deve obrigatoriamente ser um farmacêutico, e cada profissional ele pode possuir somente 4 farmácias no seu nome. Eu não vou me ater às implicações que essas 2 diferenças elas causam no mercado, porque só a gente analisar hoje em dia, olhar as redes, grandes redes de farmácias e a falta de espaço para os pequenos empreendedores, que a gente já fica bem claro. Lá não tem grandes redes. Não. Me permite uma observação? Uhum. A Alemanha ela é a maior rentabilidade das farmácias de todos os países da Europa. Então, a propriedade da farmácia ela não impede também a rentabilidade. Não. Se quiser, tem esses números, esses valores nominais, se alguém tiver interesse. Mas não existe daí um domínio de mercado, né, por grandes redes. E quando um farmacêutico ele possui 4 farmácias no seu nome, ele fica responsável por uma só. Claro que ele tem que contratar outros 3 farmacêuticos para as outras, né? Então, cada farmácia tem que ter um farmacêutico responsável. Bom, a equipe de farmácia, ela é constituída pela equipe farmacêutica, que é composta pelo farmacêutico e o assistente técnico. Esse assistente técnico são os atendentes, né? Oi? Porque o assistente aqui para nós é um outro farmacêutico. Né? Ah, tá. Lá são... É que na palestra anterior eu falei o farmacêutico e o balconista, e aí me corrigiram e falaram que não se fala mais balconista hoje em dia, né? Que se fala um atendente de farmácia. Então é isso que eu quero dizer com assistente técnico. É que, traduzindo do alemão, é assistente técnico farmacêutico, é o atendente de farmácia. Tá? Para nós aqui, o nosso assistente, né, é o farmacêutico. Então é um atendente de farmácia, no caso. Os farmacêuticos ou... Depende do tamanho da farmácia.
existem farmácias, assim, principalmente aquelas que oferecem serviços diferenciados, que eles têm 2 farmacêuticos no mesmo horário, tá? Mas normalmente uma farmácia ela tem 2 farmacêuticos, assim, um farmacêutico sozinho não consegue cumprir todo o horário. Mas existe um regulamento para tais atividades tantos ou não? Não, disso não, é mais uma questão de horário, não, é mais uma questão de horário mesmo. O horário de abertura delas pode ser até que horas? É, 24 horas de abertura? tem farmácias que abrem às 7. Não, esse daí eu vou falar daí quando eu entrar nos plantões. Tem farmácias que abrem às 7 da manhã, 8 e até 9. E vão normalmente até às 7, 8 ou 9 da noite, depende do horário de abertura daí, né? Bom, essa equipe, o assistente técnico, ou digamos o atendente agora, né? Ele praticamente cursa uma mini faculdade. É um curso profissionalizante de 3 anos, onde eles aprendem desde a farmacologia básica até a manipulação de medicamentos. Então, assim, é um profissional que o farmacêutico realmente pode contar, que tem conhecimento do que ele está fazendo. Não é mais assim também, né? E daí a equipe não farmacêutica, que é composta pelos estoquistas, caixas, aquelas pessoas que não têm que não são liberadas a fazer atenção farmacêutica, né? Bom, os serviços farmacêuticos oferecidos em todas as farmácias, ou seja, obrigatório, são a aferição de pressão arterial, o teste de glicemia e colesterol. Eles procuram, com isso, chegar a um controle da síndrome metabólica, né, que hoje em dia é um dos principais problemas dos países industrializados e a Alemanha não está de fora. Nesse ponto, eu tenho que ressaltar que um serviço farmacêutico que a gente tem aqui no Brasil, que na Alemanha não existe, não é atribuição do farmacêutico, é a aplicação de injetáveis, tá? O farmacêutico ele não aplica. Esse é um ponto negativo, eu acho, porque aqui no Brasil é uma prática já tão alicerçada, isso, né, do farmacêutico, e lá não. Quando eu falava que a gente fazia aplicação, eles ficavam até um pouco surpresos, assim, porque eles nem aprendem durante a universidade a fazer. Isso é a tarefa do médico ou das enfermeiras, no caso, no hospital, né? Mas dispensa o medicamento na farmácia, injetável. Dispensa. Compra na farmácia e leva para alguém fazer. Isso, mas normalmente muitos médicos também, por exemplo, se é uma injeção só, os médicos já fazem no consultório mesmo, porque o médico no consultório ele tem um armário com vários medicamentos. Amostra grátis. Então, se uma pessoa precisa de 1 ou 2 só aplicações, o médico faz na hora e pede para ela voltar no outro dia, ou, né? Agora, quando a pessoa tem que fazer por um período mais longo, aí ela vem, pede na farmácia, daí ela leva para o consultório. É assim que funciona. E existem, então, os serviços farmacêuticos opcionais. Meios de compressão. Para isso, o farmacêutico tem que fazer um mini curso para aprender, né, a tirar as medidas e tudo mais. A pessoa vem na farmácia, são retiradas as medidas e a farmácia mesmo manda esse pedido para as indústrias. Quando o produto chega, a pessoa vem buscar. Tá? Isso pode ser oferecido. Algumas farmácias, até bastante farmácias oferecem isso. Inalação. Normalmente, as pessoas ou as crianças, elas recebem do plano de saúde o aparelho pago por um tempo, ou seja, alugado. Então, na farmácia, ela vem, retira esse aparelho, leva para casa, usa durante um tempo e depois devolve na farmácia. A farmácia então, é responsável pelo processo de higienização e desinfecção do aparelho. Então, na verdade, a farmácia também tem uma certa... Ela oferece alguns serviços como se fosse de casa de saúde, né? São casas de saúde que chama aqui no Brasil, não são? Assim, onde se pode comprar esses aparelhos ou cadeiras ou, enfim, esses equipamentos. Casas hospitalares, isso mesmo, Isso. Alguns, então, eles podem conseguir na farmácia lá, tá? O fracionamento de medicamentos para asilo, isso daí é menos frequente, porque muitos asilos hoje em dia já têm a sua própria farmácia, mas ainda acontece, tá?
E a terapia de substituição, que eu acho que é a prática farmacêutica mais incomum que a gente tem na Alemanha, que não se tem aqui no Brasil. E eu vou falar um pouquinho dela, então, porque eu tive a oportunidade de trabalhar aos sábados em uma farmácia que trabalhava com esse tipo de terapia. Bom, a terapia de substituição, então, ela é voltada para as pessoas que são dependentes de heroína. Essa terapia de substituição, ela faz parte de um programa de ressocialização desses dependentes. Então, assim, ela é só um item dentro de um grande programa, tá? As pessoas que fazem parte desse programa, elas têm muitos requisitos a cumprir, ou elas têm que ter muitos requisitos. Por exemplo, tem um médico que é responsável por elas. No começo, nas primeiras semanas que elas estão nesse programa, elas recebem uma receita para 3 a 5 dias da droga. Conforme os meses vão passando e essa pessoa está realmente engajada com o programa, ela acaba recebendo uma receita para 7 dias e pode levar essa droga para casa, tá? Essa droga, ela pode ser a metadona, a morfina de liberação lenta ou a buprenorfina. A metadona, ela é a droga de primeira escolha nessa terapia. Por quê? Porque ela tem uma ação prolongada quando comparada à ação da heroína, ou seja, ela pode ser tomada somente uma vez ao dia, e ela possui uma gama de efeitos colaterais menor do que a heroína. Então, assim, somente quando o paciente não se adapta com a metadona é que eles tentam, então, com a morfina de liberação lenta ou com a buprenorfina. O farmacêutico que trabalha nessas farmácias, ele precisa ter feito um curso. É um curso bem longo, assim, ele tem que estar bem preparado para poder mexer com esses medicamentos. Quando um dependente chega na farmácia, o farmacêutico ele tem que analisar a pessoa. Se ele perceber que a pessoa está alcoolizada ou que a pessoa, de alguma forma, pode estar sob efeito de alguma outra droga, ele não pode dispensar o princípio ativo aqui. A metadona, ela é administrada de forma oral, ou como cápsulas, aqui, ou na forma de gotas. Essas gotas, elas são misturadas na farmácia com algum líquido viscoso, né? Existem vários. Alguns misturam com xarope, com açúcar, ou até mesmo com água e um emulsificante, para que o dependente não injete, porque o fato de injetar a droga é um componente psicológico da dependência muito forte. Então, evitar que eles injetem isso é essencial para a progressão do tratamento. Na verdade, a cobrança em cima desses pacientes, desses dependentes, é muito grande, tá? Eles têm que ter um acompanhamento psicológico, eles precisam ir ao médico toda semana para pegar a receita, para serem analisados, eles precisam estar cursando alguma coisa, ou estar trabalhando. Então, assim, eles têm que cumprir uma série de requisitos, mas essa terapia de substituição, ela constitui, na verdade, uma oportunidade para esses dependentes de voltar a ter uma vida mais estável e ativa ao mesmo tempo, né? O fato da ingestão aqui ser oral, também esqueci de comentar, para que a pessoa não tenha os picos elevados da droga na corrente sanguínea, para que ela não tenha aquele sentimento de barato mesmo, para ela não sentir assim o efeito muito rápido da droga que ela sente quando ela injeta a heroína. Então, assim a droga ela é absorvida mais lentamente e a pessoa não tem essa sensação de prazer, de euforia que ela tem quando ela injeta a heroína, tá?
Sobre a atenção farmacêutica. Bom, a atenção farmacêutica ela é um aspecto bem presente na farmácia na Alemanha. Não se dispensa uma caixa de medicamentos sem fazer pelo menos uma pergunta. Tá? Normalmente, a pergunta que se faz é: o medicamento é para o senhor? Já tomou? Conhece? Em casos de mulheres, não se deixa de perguntar se ela está grávida. Tá? Tem que perguntar. Uma pergunta, eles falam assim, uma pergunta sempre vai. Né? Então, assim, tanto os farmacêuticos quanto os atendentes sempre fazem alguma pergunta em relação ao medicamento. Eles podem também fazer os atendentes. Podem sim. Bom, tem o uso do software como suporte técnico. Isso aqui eu acho, nossa, de uma ajuda imensa, porque, claro, a gente não consegue lembrar todas as informações sobre todos os medicamentos, interações medicamentosas, então é extremamente complexo. É como se fosse uma bula no computador, tá? Quando você escaneia o medicamento, automaticamente, aqui do lado, você pode clicar e pegar todas as informações dele. E quando você escaneia um segundo medicamento, o software faz, então, um rastreamento para ver se tem alguma interação medicamentosa entre eles. Se houver, pisca uma luzinha no canto do caixa. Essa luz tem de 3 cores, verde, amarela e vermelha. Vermelha é uma interação preocupante. Normalmente, a vermelha você tem que entrar, então, em contato com o médico que prescreveu o medicamento. Tudo que se acha numa bula, você pode achar ali nesse banco de dados, então. Existe daí o cadastro do paciente com dados e história clínica. Se o paciente desejar, você pode colocar todos os dados dele, os medicamentos que ele usa, de uso contínuo. E, por exemplo, o paciente vem novamente para a farmácia, eu coloco o sobrenome dele, abriu a ficha dele. Ele comprou um medicamento novo, quando eu escaneio o programa faz um screening com todos os medicamentos que estão ali cadastrados, né? Então, daí você pode perguntar: o senhor continua tomando aquele medicamento? Porque não se pode tomar com esse. Então, assim, isso daqui facilita muito a vida na farmácia, tá? E lá eles valorizam bastante o aspecto da interação medicamentosa. Eles fazem vários estudos, em quantos % dos problemas de saúde são devido à interação medicamentosa, e realmente a porcentagem é maior do que a gente imagina. Isso, que eles têm isso daqui, né? Eles têm, de uma certa forma, assim, eles conseguem supervisionar melhor, né? Então, assim, eu imagino que aqui no Brasil, eu não sei, não existem ainda, né, esses programas, assim. Existe esse daqui, esse software que existe? A manipulação. A manipulação tem alguma coisa? Existe. Na verdade, a gente tem um software base, por aí você vai comprando pacotes que eles vão liberando. Alguns com interação medicamentosa, outros com histórico de compra, você pode inserir, por exemplo, informações: hipertenso, diabético, cuidado com isso, está grávida. Não tem nada assim 100% pronto, você tem que ir adaptando. Mas ele avisa quando tem interação? Tem. Mas a maioria dos programas a gente desliga essa opção, porque senão você tem que ir adaptando. Mas ele e lá um aspecto assim que acontece bastante também é o contato com o médico em caso de dúvidas. Então, assim, quando o farmacêutico tem alguma dúvida em relação a alguma receita ou alguma prescrição, eles não hesitam em ligar para o médico, tá? Em contatar o médico. Bom, sobre os plantões agora, não existe farmácia 24 horas na Alemanha, tá? As farmácias, elas realizam um sistema de rodízio para ver quem vai ficar de plantão. Em cidades grandes, as farmácias são divididas, então, por bairros ou por zonas, para que a pessoa não precise atravessar a cidade para achar qual é a farmácia que vai estar de plantão naquele dia. No começo do ano, o
F de lá, digamos, o Conselho de Farmácia, ele lança um calendário já com todas as farmácias que vão estar quais as farmácias que vão estar de plantão durante todo o ano. Aí esse calendário ele fica disponível em todas as farmácias, recebem por correio esses calendários e distribuem no começo do ano para as pessoas, né? É. E visíveis na vitrine, né, de todas as farmácias, tem que estar qual farmácia que vai estar de plantão naquela noite. Então, se a pessoa chega na farmácia, ela está fechada, ela tem que conseguir ver qual que vai estar, então, aberta para ela poder comprar o medicamento dela, né? Tem funcionamento, assim, uma distância mínima entre elas, posso abrir uma ao lado da outra? Tem, mas a distância é bem curta. Não, assim, eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas na Alemanha você vê assim bastante farmácia bem perto uma da outra, sabe? Aqui não existe nenhuma regra. Não. Posso abrir parede uma ao lado da outra. Eu não sei te falar qual seria essa distância. Eu nunca vi uma farmácia uma ao lado da outra. Eu acredito que tenha sim, mas às vezes na mesma quadra às vezes você encontra duas farmácias, sabe? Isso não. Eu acredito que eles não têm muita restrição em relação a isso, não. Talvez eles até não tenham, assim. Não sei te falar. Bom, por isso que é obrigatório ter uma sala de pernoite dentro da farmácia, para que quando a farmácia esteja de plantão, o farmacêutico possa dormir. Então, o farmacêutico ele não fica acordado durante a madrugada, ele dorme, ele tem uma cama. O atendimento ele é feito por uma janelinha, então assim a farmácia fica fechada, uma janelinha com uma campainha. Quando o paciente chega, ele aperta a campainha e o farmacêutico vem atender. O que o farmacêutico é obrigado a fazer, digamos, é acordar, tá? Assim, se uma pessoa chegar na farmácia e o farmacêutico está dormindo e não escutar a campainha e a pessoa entrar com processo com ele, eu já vi. Tem pessoas que fazem isso, porque elas ficam, imagina, doidas, né? Não atende, mas a pessoa às vezes estava dormindo e não escutou. Eles ficam normalmente abertos, assim, quando a farmácia está de plantão, eles seguram aberto até umas 10, 10h30 da noite. Aí depois vai diminuindo o fluxo, né? Daí eles já vão 7, 8 ou 9, até as 9. Fica aberta uma farmácia na Alemanha. Você não servia para isso, né? Você não ia acordar. Não, daí tem que ficar acordada a noite inteira. Mas a procura por farmácia de plantão é muito baixa na Alemanha, porque quando uma pessoa passa mal ou não está legal de madrugada, ela vai para o hospital, né? Ela vai para o hospital e somente se o hospital não tiver o medicamento, né? Tiver em falta ou por algum motivo, né, não tiver, aí sim ela encaminha para a farmácia, tá? Na verdade é. E assim, 2 ou 3 vezes, assim, na farmácia que eu trabalhava, 2 ou 3 pessoas passavam durante a madrugada, assim, é pouco, eu acredito, né, em relação aqui. Sobre o controle de psicotrópicos, diferente daqui do Brasil, eles são guardados em um cofre, eles não são guardados em armário, bem pouquinho, porque... Já vou explicar o porquê. O controle ele é de responsabilidade do farmacêutico também, é ele que segura a chave, tá? É só ele que pode abrir e pegar o medicamento e entregar o medicamento. O atendente, se ele for entregar, ele tem que mostrar para o farmacêutico antes. Esse daqui era o cofre da nossa farmácia, da farmácia onde eu trabalhava. Existem muito... Assim, o estoque é muito baixo porque na Alemanha as farmácias trabalham normalmente com 2 distribuidoras de medicamentos que entregam medicamentos de 2 a 3 horas. Então, quando uma pessoa chega na farmácia e não encontra o que ela quer, você oferece, né, posso pedir... Eles normalmente aceitam, porque em 2 ou 3 horas o medicamento já está ali. Tá? Então, assim, farmácias de grande porte, eles trabalham com 2 distribuidoras, porque daí esse intervalo fica menor ainda. Às vezes, em 1h30 o medicamento já chegou.
Tá? Então, eles não têm estoque de psicotrópico alto. Normalmente eles pedem quando eles precisam, eles nem fazem estoque. Não tem tarja. Eu já vi com tarja na Alemanha, mas normalmente são os de manipulação que vêm com tarja. Anfetamina para manipulação, alguma coisa assim. Aí eles vêm com uma tarjinha. A população não é grande consumidora lá, né? Porque não tem uma gama de... Aqui nós temos muitos produtos. Então, eu vou entrar nesse ponto agora, que é o seguinte: na Alemanha, a quantidade de medicamentos que está sujeita ao controle, a esse controle, é muito menor do que aqui no Brasil. Entendeu? Por exemplo, antidepressivos lá, eles não precisam ficar guardados no cofre. Eles não estão sujeitos ao controle. Entendeu? Eles ficam guardados junto com os outros medicamentos que precisam de prescrição. Tá? Aqui eu enumerei quais são os compostos que precisam ser controlados. Barbitúricos e benzodiazepínicos em doses elevadas. Por exemplo, o clonazepam. O clonazepam, até 2 miligramas, ele não precisa, ele não é um medicamento controlado, ele é guardado juntamente com os outros medicamentos que precisam de prescrição. Só acima de 2 miligramas por tablete que ele precisa ir para o cofre. Tá? Os anorexígenos precisam, os opioides todos, assim, os naturais, semissintéticos, sintéticos, todos eles estão sujeitos a esse controle. E esses compostos que são destinados à manipulação ou à terapia de substituição, eles precisam ir para o cofre. Então, os antidepressivos não precisam, isso daí já diminui assim, o estoque enormemente, né? Quais anorexígenos que são autorizados lá no comércio? Oi? Quais anorexígenos que são autorizados lá para venda? Então, agora quando eu vim embora, estava um momento de mudança lá. Porque aqui no Brasil também teve, né? Eles também proibiram alguns e... Eu não sei te falar quais que estão liberados no momento. Eu nunca vendi um anorexígeno. Então, eu acredito assim, que os médicos lá, eles devem prescrever assim, muito raramente um anorexígeno. Femproporex, nunca vi. Eu nunca vi na farmácia, então eu não sei quais que estariam disponíveis, mas eu sei que eles estão em processo de mudança também. E a farmácia onde eu trabalhei era uma farmácia de grande porte, a gente vendia bastante coisa, inclusive vendia o canabidiol, mas um anorexígeno eu nunca vi sendo vendido. Eu sei que ele está sujeito a esse controle, mas eu não sei te falar quais que estão disponíveis lá. Mas eu sei que tem disponíveis. Porque eu fui dar uma olhada para colocar aqui nessa lista quais que estão sujeitos a esse controle, e eles estão listados entre os medicamentos que precisam estar ali guardados no cofre. Então, tem anorexígenos disponíveis, mas eu não sei te dizer quais. Tá? Bom, outro ponto negativo que eu acredito ser da farmácia da Alemanha em relação à farmácia no Brasil é que toda a farmácia... ela tem que ter um laboratório para manipulação de medicamentos. Não existe farmácia de manipulação separada da farmácia de dispensação. Tá? E, muitas vezes, a demanda de manipulação ela não compensa o investimento que é feito para se montar o laboratório. Né? As farmácias que mais recebem as prescrições para manipular são farmácias que estão localizadas próximos a dermatologistas ou a pediatras. As outras farmácias de centro não recebem quase nunca uma manipulação. Então, assim, eu acredito que esse é um ponto negativo, sabe? A obrigatoriedade de se ter um laboratório onde se faça a manipulação. E você não pode falar não. Então, assim, você tem que ter... você, às vezes, não tem algum constituinte disponível, né, que precisa ir para a formulação, mas você tem que pedir esse constituinte para poder manipular. Então, assim, isso eu acho um ponto bem negativo do aspecto financeiro agora, né? Sempre foi assim e eu não... Porque na escolha assim também, sob o conselho de farmácia, o laboratório farmacotécnico, quando o farmacêutico não tem, ele vai no conselho, manda, formula e paga o valor. Não, nunca vi isso.
A gente sempre, quando aparecia uma prescrição, tinha que pedir os constituintes e manipular. O que eu percebi também é que os farmacêuticos, eles não gostam muito de manipular, tá? Então isso acaba ficando, acabou se tornando uma tarefa do atendente. Eles são muito bem, no curso que eles fazem, eles aprendem muito bem a manipular, então muitos atendentes têm um conhecimento maior sobre manipulação do que os farmacêuticos. Então isso acabou se tornando assim, meio que uma tarefa do atendente mesmo, porque a maior parte dos farmacêuticos eles não gostam muito. Além disso, eu não sei como que é aqui no Brasil na farmácia de manipulação, mas na Alemanha a burocracia é enorme, a burocracia e o trabalho que se tem para fazer uma manipulação. Eles inseriram, isso daqui sempre teve, obrigatória realização de testes como teste de identidade para os princípios ativos. Então, quando chega da distribuidora algum princípio ativo, tem que ser feito um teste para se provar que aquele composto é realmente aquilo que é alegado. Isso se faz por meio de teste de ponto de fusão ou de reação química com algum reagente. Isso daqui já é coisa de anos já. E a realização de provas de plausibilidade, isso daqui eles inseriram, não faz muito tempo, uns 3, 4 anos. Quando chega uma prescrição, tem que ser feita uma análise se todos os constituintes, todos os componentes, eles são compatíveis entre si. Eu acho que aqui também se faz isso na farmácia de manipulação, porque tem muitos, lá pelo menos, muitos dermatologistas que acabam misturando o que eles acham que seja bom, né? E muitas vezes esses componentes eles não são compatíveis. Então, esse trabalho assim, de teste de identidade e prova de plausibilidade, ele é um processo trabalhoso e demanda tempo, mas também não deixa de ter a sua importância, né? Aqui eu coloquei uma foto, aqui era do laboratório onde eu trabalhava, as balanças, e aqui são os reagentes que a gente usa, então, para fazer essas reações químicas para a prova de identidade. Aqui são as substâncias usadas para manipulação mesmo, e aqui uma foto do teste de plausibilidade, sobre analisando os componentes na fórmula. Bom, sobre a propaganda e a publicidade, é proibida qualquer propaganda de medicamentos que precisem de receita, assim como no Brasil, né? Para os medicamentos que não precisam de prescrição, a propaganda é liberada e tem-se uma grande disponibilidade de palestras, ou seja, as indústrias eles convidam para uma palestra e ali eles vão mostrar quais são as grandes vantagens do seu produto. Normalmente essas palestras elas são acompanhadas de um banquete maravilhoso e depois uma palestra de 40 minutos e você leva para casa daí uma sacolinha com informações do produto. Eles não podem dar amostra grátis, né? Só com as informações. Às vezes eles vão na farmácia também, eles vão com um iPad ou, né, um tablet, e ali na farmácia eles perguntam, tem 15 minutos? Tenho. Eles começam a passar as informações do produto, explicar indicações e quais são as vantagens dele. Agora, a grande campeã de publicidade e propaganda é a indústria de cosméticos, tá? Ela oferece curso e palestra assim, o tempo todo. E essa indústria de cosméticos, eu quero dizer, essas indústrias que hoje em dia estão chegando no Brasil, que já tem bastante, que é a La Roche, Vichy, que são esses cosméticos de alto custo, com uma qualidade boa também, mas que tem um custo um pouco mais elevado, que são oferecidos na farmácia. Na farmácia você não vai encontrar esses produtos que a gente encontra no mercado também, tá? A gente encontra, na verdade, somente esses. Eles falam assim que essas formulações, elas são formulações bem direcionadas para um tipo de pele ou para algum problema dermatológico ou para, então assim, somente nas farmácias que eles são oferecidos. Esses cursos, eles também são acompanhados de um banquete maravilhoso, a palestra é rápida e na hora de ir embora você ganha uma sacolinha com muitos brindes, né? Então assim, para que
realmente você se esforce a vender mais o produto deles na farmácia. Eu acredito que com isso eles têm bastante êxito. Além de uma grande disponibilidade de provadores e presentes para o consumidor. Então, assim, a pessoa chega na farmácia e fala, eu tenho a pele assim, eu estava pensando nisso, você já dá uma prova, já pode experimentar. Então, assim, lá eles dão, assim, é enorme a quantidade de provadores e testers que eles dão, assim, para o pessoal da farmácia e para o cliente também. Aqui no Brasil não se tem muito isso, né? Lá eles investem bastante nesse sentido. Agora aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu já vi que assim, a disposição já está bem semelhante à disposição aqui das farmácias do Brasil, né? Assim, eles assim, como é que se fala, uma seção, né? Uma gôndola com uma empresa, né? Aqui no caso é La Roche, aqui é a Avene. Todos aqui já tem no Brasil, a La Roche, a Avene, a Vichy, Eucerin. Então, aqui no Brasil isso aqui já tá ficando bem semelhante, assim, as farmácias, principalmente as farmácias de rede, né? Bom, na última palestra que eu dei, eu não coloquei esse slide, mas veio a pergunta, então eu resolvi colocar agora, porque é um aspecto importante também, né? A remuneração. Estagiários, durante o curso de farmácia, o último ano ele é só de estágio, tá? É obrigatório 6 meses, pelo menos, na farmácia de dispensação. Os outros 6 meses, o estudante pode escolher se ele quer continuar na farmácia de dispensação, ou indústria, ou enfim. Para os estagiários, o salário é de 400 a 500 euros no primeiro semestre e de 500 a 700 euros no segundo semestre. Para farmacêuticos, no início de carreira, o salário é de 1.800 a 2.200. Isso depende daí da farmácia, né, do contrato e tudo mais. E para farmacêuticos gerente, no início de carreira, o salário é em torno de 2.500 euros. Bom, isso aqui é início de carreira, tá? Então, assim, conforme os anos vão passando, esse salário ele vai aumentando, né? Claro que se a gente for passar agora para reais, o salário fica muito alto, né? O euro já está mais de 3. Mas essa é uma conta que não se pode fazer porque a gente mora aqui, né? E gasta aqui. Mas, assim, se eu for pensar em relação a gasto, salário, na Alemanha os farmacêuticos são bem melhor remunerados do que aqui no Brasil. Sobre o plano de saúde. É um aspecto totalmente diferente também. Existe o plano de saúde obrigatório e o plano de saúde privado. Bom, a partir do momento que você está trabalhando, você automaticamente paga o plano de saúde. O salário, que na Alemanha não existe você receber o teu salário na forma de cheque ou dinheiro direto do patrão. É tudo por meio de banco. Então, você tem que ter uma conta no banco e teu salário é depositado lá. Quando o teu salário aparece na tua conta, já foi descontado o imposto de renda, já foi descontado o seguro-saúde, todos esses... tudo que se tem que pagar, na verdade, para o Estado, já é descontado antes que o dinheiro chegue na sua conta, tá? Então, quando você trabalha, você automaticamente está assegurado. Se você não trabalha, você pode optar por não pagar o plano de saúde, mas assim, ninguém faz isso. Não é um valor absurdamente alto que se paga o plano de saúde, é uma média de 100 euros, 120, depende daí se você é estudante ou, né, em que categoria que você se enquadra. Então, automaticamente você está assegurado. Eu já conheci umas 2 pessoas que não tinham plano de saúde, mas eu realmente não sei o que aconteceria com elas se elas sofressem um acidente. Eu não sei como é que funciona isso. Se eles deixar de atender, eles não vão, mas eu acredito que eles devem entrar na justiça e tentar recuperar esse dinheiro da pessoa de qualquer maneira, assim. Então, aí é isso. O seguro de saúde, ele cobre os medicamentos, tá? Então,
é muito difícil fazer uma comparação da farmácia, nesse aspecto da farmácia na Alemanha e no Brasil, porque todo o sistema é diferente. Todo o sistema de seguro de saúde é diferente. Então, ele funciona da seguinte forma. A pessoa é assegurada, quando ela vai ao médico, ela não paga a consulta, né? Ela passa o cartão dela, a consulta está paga. E na farmácia não é diferente. Quando o médico prescreve um medicamento que precisa de receita, a pessoa recebe esse medicamento pago pelo seguro de saúde. Quando ela quer um medicamento isento de prescrição, daí ela mesmo paga. Tá? Isso daí é por conta dela. Mas se é um medicamento prescrito pelo médico, é por conta do plano de saúde. Então, isso já acaba com aquele lance na farmácia do empurra-empurra, de tentar vender o medicamento que tem a maior margem de lucro. Isso não existe no caso dos medicamentos que precisam de prescrição, porque o medicamento que você tem que entregar, ele já está definido já quando o médico faz a receita. É em torno de 25% a 30%. Uhum. Aí eu esqueci de colocar ali na remuneração, também tinha quando um farmacêutico abre uma farmácia, quando ele é o proprietário da farmácia, uma farmácia de médio porte, o lucro para a farmácia andar, tipo assim, legal, né? Se ele não tiver entrado numa fria, é de 5 mil euros, mais ou menos. É o que se espera de um farmacêutico que abre uma farmácia. É o que eles esperam, assim, a expectativa média, digamos, de lucro. E existe, além disso, o seguro de saúde privado. A pessoa, então, pode optar por ter um seguro de saúde privado. Ele vai cobrir, claro, muito mais itens e muito... mas é bem caro. Assim, é uma pequena parcela da população que tem o seguro privado. Tá? Então, na farmácia, na verdade, a gente tem muito menos contato com o dinheiro do que aqui na farmácia, do que aqui, como aqui no Brasil. O dinheiro, assim, o dinheiro por parte dos medicamentos que não precisam de prescrição, a gente tem contato com esse dinheiro, mas os medicamentos prescritos, a gente não tem contato, porque as pessoas não pagam. Isso é um aspecto assim bem diferente, assim, a gente percebe o quanto a gente trabalha menos com o dinheiro lá do que aqui, na verdade. Aqui é uma fotinho das receitas. Essa aqui é uma receita do seguro de saúde, do obrigatório, e aqui é numa privada. No caso do seguro de saúde privado, é um pouco diferente desse daqui, porque a pessoa paga. Tá? A pessoa ela vem com a receita, ela paga o medicamento, e daí ela leva essa receita carimbada e assinada pelo farmacêutico, e daí ela que vai prestar contas aí com o seguro de saúde, entendeu? Isso daí é por conta dela, daí a farmácia não tem nada a ver com isso. Já no obrigatório, a farmácia, o que ela faz? Ela segura essas receitas, ela vai preencher aqui todos os campos necessários, ela vai segurar essa receita, e uma vez por mês essas receitas são então recolhidas, e uns 15 dias depois ela recebe o dinheiro então por esses medicamentos do seguro de saúde obrigatório. Então é assim que funciona. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida.